Namastê, namastê, Olá, Agda, seja namastê, bem-vinda. bom dia. Hoje o nosso tema é bastante interessante, Karma Yoga esotérico. O que é Karma, o que é Yoga e o que é esoterismo. E muitos confundem, pensam que esoterismo é apenas aquelas práticas. Esoterismo é astrologia, quiromancia, né? Leitura de mão, leitura de cartas. Não, isso não é esoterismo. O esoterismo autêntico, segundo a etimologia, é olhar para dentro, é voltar-se para dentro. Existe o esoterismo e existe o pseudo-esoterismo. Então tudo isso tem que ser compreendido, o que é karma, o que é yoga. É sobre isso que falaremos hoje. Vamos começar com o Gayatri Mantra, para nos harmonizarmos com as mãos em pranam. Om Bhuvasva Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasva Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasva Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Então, namastê novamente, bom dia. Namastê, bem-vindas, bem-vindas meninas, Ângela, Patrícia, bem-vindas. Então, o tema da nossa live de hoje é sobre Karma Yoga esotérico. Mas para começar, Karma é uma palavra que usualmente nós inserimos no nosso dia a dia. Isso vai me trazer mau karma, karma seu. Enfim, mas o que significa de fato a palavra karma? Karma vem da raiz sânscrita Kri, que significa ação. Então, Karma Yoga significa união, conexão. Karma Yoga é o yoga da ação altruísta. É você ver Deus no outro, você ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Então, existe o Karma Yoga. O tema da live é Karma Yoga esotérico. É importante fazer uma diferenciação do Karma Yoga esotérico com X e o Karma Yoga esotérico com S. O esotérico com S é o que o Alexandre vai falar um pouquinho mais depois. Mas voltando a Karma Yoga esotérico com X, como eu falei, é você agir vendo Deus no próximo, agir sem esperar nada em troca. É até bíblico que existe aquela fala em Provérbios que diz o seguinte: quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, o Karma Yogi é aquela pessoa que age ajudando ao outro sem esperar nada em troca. É uma ação altruísta, sem egoísmo. Vendo Deus no outro. Né? Ele não espera colher frutos daquela ação. Ele age por amor, porque vê naquela pessoa, vê no próximo, Deus. E por isso ele age de forma desinteressada. Então, é uma prática também de livrar a mente do egoísmo, de realmente você esquecer de si próprio e pensar que aquele outro é Deus. Eu vou ler... É importante também mencionar que o Karma Yoga, como eu disse, Karma é ação. Só que o Karma Yoga, na verdade, ele começa na mente. Não é só a ação física, mas começa na mente.
Para ficar mais claro, eu achei interessante fazer uma leitura de um trecho do livro A Essência do Yoga, do Swami Sivananda, em um trecho onde ele fala sobre a essência do Karma Yoga. Logo no comecinho do livro, na página 2, onde ele diz o seguinte: Karma Yoga é um trabalho abnegado em prol da humanidade. O seu dever é trabalhar incessantemente, mas sem colher os frutos. Este é o ensinamento central do Gita. Repita mentalmente o seu Ishta Mantra, mesmo em seu local de trabalho. E o que é isso? Repetir o seu Ishta Mantra. É você trazer um mantra para Deus no seu local de trabalho. Deus é o governo interior. Ele conduz o corpo, a mente e os sentidos ao trabalho. Torne-se um instrumento nas mãos do Senhor. Não espere agradecimento ou apreciação pelo seu trabalho. Pratique boas ações como seu dever e as ofereça assim, com seus frutos, ao Senhor. Você será liberto dos grilhões do karma. Não é o karma, mas o egoísmo que prende o homem. Nunca diga, eu ajudei aquele homem. Sinta e pense. Aquele homem me deu a oportunidade de servi-lo. Este serviço ajudou-me a purificar a minha mente. Sinto-me extremamente gratificado por isso. Se você vê um pobre coberto de trapos à sua porta, sinta que o Senhor está perante si em forma de um maltrapilho. Nunca reclame quando servir os outros. Tenha prazer em servir. O trabalho é a devoção ao Senhor. Um Karma Yogi deve ter uma natureza afável, amável e sociável. Ele deve ter simpatia, adaptabilidade, autocontrole, tolerância, amor e misericórdia. Ele deve ajustar-se aos jeitos e hábitos dos outros. Ele deve ser capaz de tolerar insultos, palavras duras, críticas, prazer, dor e calor. Você pode prestar um serviço voluntário de acordo com a sua habilidade ou época da vida. Um advogado, ele pode defender gente pobre sem cobrar honorários. Um médico pode atender aos pobres sem cobrar. Um professor pode instruir crianças pobres. Ele pode fornecer-lhes livros para o estudo. Tenha sempre uma cesta de remédio, alopáticos ou homeopáticos. Sirva ao pobre com amor, doe 1/10 do que você ganhar para caridade. Isto é Karma Yoga. Não faça nenhuma distinção entre um trabalho degradante e um trabalho respeitável. Se quem quer que seja estiver sofrendo uma dor aguda em qualquer parte do corpo, lave imediatamente a parte afetada. Sinta que você está servindo ao Senhor no corpo do doente, do paciente. Repita o seu Ishta Mantra, o seu mantra para Deus. E se você vir um homem ou um animal sangrando à beira da estrada, jamais hesite em rasgar suas roupas para usá-las como bandagem na ausência de quaisquer outras formas de bandagem. Não barganhe com o pobre porteiro das estações ferroviárias. Seja liberal e generoso. Tenha sempre moedinhas na carteira, distribua aos necessitados. Então, o Karma Yoga, ele prepara a mente para receber a iluminação e o conhecimento, expande o coração e quebra as barreiras que estão no caminho da união e da unidade. Karma Yoga é um sadhana eficaz para a pureza do coração. Assim, pratique o trabalho voluntário constantemente. Então, retomando ao que eu havia falado no início, Karma Yoga. O Karma Yoga verdadeiro é quando você dá ao próximo de coração. Não é aquelas situações em que quando se ajuda o próximo, se faz caridade, mas só por fazer.
sem estar de fato com entrega, pensando que aquelas pessoas que vão receber o benefício são irmãos, são filhos de Deus. Então, a ação do Karma Yoga deve ser algo de coração, deve ser algo de amor. Sempre lembrando que aquele que recebe é Deus, não tem diferença. Esse é o Karma Yoga esotérico com X. Mas também existe o Karma Yoga esotérico com S, que é o que Alexandre vai falar um pouco mais, que também seria então a prática, por exemplo, da meditação quando você ajuda a humanidade de modo indireto, que é o que o Alexandre pode continuar falando um pouquinho mais. E diferenciar também, não é? Porque o yoga não é só, quando falamos em yoga, a grande parte, mais vem à mente os asanas, as práticas do Hatha Yoga. O yoga, ele é vasto, ele tem ramificações. Hatha Yoga, que são os exercícios psicofísicos, os asanas para a saúde física, mental. Karma Yoga, que é este sobre o qual nós estamos falando, sempre lembrando, como a Laís disse, karma vem da raiz sânscrita kri, que quer dizer ação. Então toda ação é karma. Qualquer ação que eu faça tem pensamento. Na verdade, o Karma Yoga começa no pensamento, em nossos pensamentos e sentimentos. Quando pensamos ou sentimos, nós já estamos agindo. A ação física, ela vem depois. Primeiro vem os pensamentos e sentimentos. O desejo de agir já é em si ação, já é karma. E nós podemos gerar bom ou mau karma pelo pensamento. Existe inclusive na autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda, o exemplo que ele dá do pernilongo, em que ele e Sri Yukteswar, o mestre dele, estavam meditando e havia um pernilongo que começou a atrapalhar a meditação de Yogananda. E ele apenas pensou em matar o pernilongo. Na mesma hora, Yukteswar, o onisciente, ele captou o pensamento de Yogananda e disse a Yogananda: termine o que você começou. E Yogananda, mais mestre, e a ahimsa, a não violência. E Yukteswar mostrou a ele que ele já havia no pensamento, que Yogananda no pensamento já havia matado o pobre pernilongo. Ou seja, ele já havia agido no pensamento. Então o karma começa na mente. Sim, Alexandre, quando a pessoa sente inveja da outra, sim, quando fica pensando na outra com pensamentos negativos, com ódio, com raiva, já está gerando ação no pensamento. Exatamente. Por isso nós devemos selecionar os nossos pensamentos, sentimentos. Aquilo que está lá na Bíblia, do orar e vigiar sem cessar, 600 anos antes de Jesus, o Buda já havia falado. E o Buda foi um grande yogi, da importância da atenção plena e do vigiar. Buda já falava isso, como lemos no Dhammapada, que são as palavras do Buda. Vigiai, ó bhikkhus. Vigiai, vigiai. Vigiar o quê? Vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos. Yogananda, ele até nos dá uma dica. Quando vier pensamentos negativos à sua mente, você para, ao invés de dar vazão, de deixar que eles tomem conta de sua mente, você para e afirma mentalmente: isto não sou eu, não é a minha natureza, não sou eu. E quando vierem pensamentos e sentimentos positivos, de alegria, de amor, de compaixão, então você afirma: isto sim sou eu. Isso é uma forma de você blindar a mente contra pensamentos negativos, a má ação kármica nos pensamentos, e selecionar bons pensamentos, ou seja, agir karmicamente de forma positiva, criando bons pensamentos, gerando bons pensamentos. Inclusive, os maus pensamentos, maus sentimentos e más ações também geram aquilo que no yoga conhecemos como samskaras. As samskaras são os registros mentais negativos que ficam, inclusive, impregnados em nosso cérebro físico, tanto de vidas passadas, de existências passadas, quanto da existência atual. Então, isso é tudo registrado no cérebro, tanto em nosso corpo chamado de Pranomaya Kosha, que é o corpo energético, quanto também
no corpo físico, no cérebro físico. Então, Karma Yoga, aí vem Jnana Yoga, nós podemos fazer mais tarde uma live sobre Jnana Yoga, não hoje, marcarmos uma data para Jnana Yoga. Jnana é sabedoria, é a busca pelo conhecimento que é fundamental no Yoga. Então, a boa ação, servir a Deus no outro, Karma Yoga. Jnana Yoga, buscar o autoconhecimento, saber quem você é, e ler, estudar as Sagradas Escrituras. Isso é yoga também, fundamental. Sem conhecimento não chegamos a lugar algum. Se desejo ir, por exemplo, de Brasília ao Rio de Janeiro, eu preciso de um mapa, se for de carro dirigindo, eu preciso conhecer a estrada. Se eu não conheço a estrada, não tenho nem mesmo um mapa, eu vou me perder. Isso é óbvio. Então, o conhecimento é fundamental. Jnana Yoga. Aí vem Bhakti Yoga, né? Bhakti é devoção, é amar a Deus. Mas como assim amar a Deus? Amar aquele ser antropomórfico de barbas brancas, cabelos brancos, sentado em um trono de ouro lá no céu, em algum, como dizia Yukteswar, em algum lugar antisséptico do universo? Não. Esse Deus, na verdade, de barbas brancas não existe, nem na Bíblia. Nem na Bíblia existe um Deus de barbas brancas sentado em um trono de ouro. Quando vamos ler, inclusive, o Apocalipse, que significa revelação, o que é descrito sobre Deus não tem nada a ver com uma forma antropomórfica semelhante ao ser humano, nada a ver. Deus é espírito e verdade, é consciência, como dizem os grandes rishis, sábios iluminados da Índia, consciência. E consciência amorosa, e na verdade é o nosso eu maior, o nosso eu real. Então, Bhakti Yoga é amar o quê? Amar essa consciência, que é o nosso eu maior, que é Deus em nós. Por isso, Namastê, Deus em mim, saúda Deus em você, ver Deus no outro. Ver Deus no outro é Karma Yoga. Bhakti Yoga é quando você ama a Deus em você, claro que ama a Deus no outro também, Deus de uma forma geral. Deus em mim, Deus fora de mim, Deus em toda parte. A consciência cósmica, a inteligência cósmica que modela universos com dedos de fadas. Isso é Deus, é essa inteligência que nós buscamos, é esse amor incondicional, incomensurável que realmente buscamos. Isso é Bhakti Yoga. Aí vem também Raja Yoga. Raja Yoga, Raja quer dizer régio, é o yoga régio, é o yoga da contemplação, em que você fecha os olhos e mergulha no reino de Deus que está dentro de você, como Jesus afirmou. Jesus também foi um grande yogi. Quando os fariseus perguntaram a ele, Rabi, quando vem o reino, né? E ele diz, o reino não vem com aparência visível, ostensiva. Ninguém poderá dizer ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Isso é Raja Yoga. Então, e perguntam a ele também, como deveriam orar, e ele diz, não façam como os fariseus que oram em voz alta nas esquinas para que os outros vejam que estão rezando. Em verdade já receberam seu galardão. Ao contrário, ao orar, entra em teu quarto, fecha a porta, ou seja, fecha as indrias, os sentidos e ora ao teu Pai que te ouve em silêncio. Isso é meditação, isso é contemplação, isso é Raja Yoga, olhar para dentro, como Carl Gustav Jung também afirmou. Aquele que olha para fora sonha, o que olha para dentro está desperto. Tem a consciência plena, isso é Raja Yoga. O Raja Yoga abraça todas as outras formas de yoga. Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga. Todas as demais formas de yoga são contempladas, são abraçadas pelo Raja Yoga. E, como a Laís falou, o que é o Karma Yoga esotérico com S e o Karma Yoga esotérico com X? Lembrando, né, o prefixo exo com S, esotérico com S, quer dizer para dentro. Esotérico com X, para fora. O Karma Yoga esotérico com X, esoterismo com X, é aquele que ajuda ao próximo, que vê Deus no próximo e ajuda ao próximo. Um exemplo foi aquele momento na vida de São Francisco de Assis, que também considero um grande yogi. São Francisco, as evidências são imensas da vida de São Francisco de que ele realmente praticou yoga.
em que ele ajudava os leprosos, ele dava banho nos leprosos. Há um momento na vida dele em que, antes, né, de alcançar o despertar, moksha, a libertação, quando ainda era muito jovem, boêmio, ele tinha verdadeira ojeriza em relação aos leprosos. E quando ele vai para a guerra e volta da guerra doente e começa aquela libertação, aquela purificação, há um momento em que ele está andando de cavalo e se depara com o leproso. E aquela ojeriza que ele tinha pelo leproso desaparece, ele vê Cristo. São Francisco vê Francisco ainda, né, se tornando São, ainda Francisco, mas se transformando em São Francisco. Ele vê Cristo no corpo de um leproso. Ele desce do cavalo, abraça e beija o leproso. E ele diz mais tarde que aquilo que era ojeriza se tornou doçura de corpo e alma, porque ele viu Jesus, ele viu Cristo. Não necessariamente Jesus, mas o Cristo, a consciência crística sofrendo no corpo do leproso. Ele viu Deus. Isso é yoga, isso é karma yoga, esotérico com X, que é a total entrega, é dar algo de você ao outro. É o Karma Yoga esotérico com X. E o que é o Karma Yoga esotérico com S? É o Raja Yoga. O Raja Yogi, aquele que medita, que olha para dentro, que mergulha no paraíso portátil, é o Karma Yoga esotérico com S. Porque ele também ajuda a humanidade, ele também serve à humanidade, mas de uma forma indireta. A partir do momento que olho para dentro e elevo a minha consciência, eu estou ajudando a humanidade, eu estou servindo a humanidade indiretamente. Muitos pensam que aqueles yogis da antiguidade, e muito provavelmente eles ainda existem nos Himalaias, nas montanhas, né, do Himalaia, vivendo isolados em cavernas como anacoretas, que eles são egoístas. Não, não são egoístas, são karma yogis esotéricos. Eles estão ajudando e muito a humanidade, elevando a própria consciência, a vibração, ainda que de forma indireta. Quando um yogi, um santo qualquer, seja de qualquer tradição, seja no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, alcança moksha ou kaivalya, que é a iluminação, indiretamente ele ajuda a humanidade inteira. Ele eleva a sua consciência e ele eleva um pouquinho, ainda que seja pouco, mas ele eleva um pouquinho a humanidade com essa ajuda indireta do Karma Yoga esotérico com S. Então essa é a diferença, né, entre o Karma Yoga esotérico com X, que é aquele que vê Deus no outro, serve ao outro, dando algo de si, e o Karma Yoga esotérico com S, que é aquele que aparentemente é egoísta, porque ele apenas medita e ele está servindo a humanidade da mesma forma, só que com vibração, com boas vibrações, com boas energias para o mundo. Esse é o Karma Yoga esotérico. E ele pode ser Karma Yoga esotérico com S e Karma Yoga esotérico com X? Pode também. São Francisco foi um assim, Chaitanya Mahaprabhu na Índia também. Aliás, Chaitanya foi um Bhakta, não é? Foi um amante de Deus. Ele foi quem trouxe o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E por meio de sua devoção a Krishna, de seu amor a Krishna, o magnetismo de Chaitanya era tanto que ele saía nas ruas da Índia, passando pelos vilarejos, cantando o Mahamantra. Ele magnetizava multidões, até feras, até animais. Enquanto ele cantava em êxtase de amor para Krishna, vinham tigres, leões, elefantes bailar com Chaitanya. Nós vemos iconografias, pinturas de Chaitanya em êxtase, as pessoas atrás cantando para Krishna e leões, tigres acompanhando, dançando para Krishna. Isso é Bhakti, esse é o Bhakta. É o amante de Deus, é outra forma de yoga. Nós podemos ser tudo isso ao mesmo tempo. Nós podemos servir aos nossos irmãos, vendo Deus que sofre no corpo de meu irmão,
eu posso ser um Karma Yogi esotérico com X, eu posso ser um Karma Yogi esotérico com S, olhando para dentro. Eu posso ser um amante de Deus, um Bhakta, que canta os meus mantras, faço orações jaculatórias para Navajapa. Eu posso ser um Gyani Yogi, aquele que busca o autoconhecimento e o conhecimento por meio das escrituras, né? Ler bons livros, ler os textos sagrados, como os Vedas, os Upanishads, o Mahabharata, o Ramayana e todos os textos sagrados da Índia, incluindo também os escritos sobre Buda, o Dhammapada do Buda, por que não? A Bíblia cristã, por que não? Deus não tem limites, somos nós que limitamos a Deus, somos nós que colocamos Deus e os grandes avatares, os grandes santos dentro de redomas de preconceito. Como Yogananda mesmo dizia, se Jesus, Krishna e Buda estivessem aqui agora, eles se abraçariam como irmãos, não haveria guerra entre eles. O que Jesus ensinou, o que Buda ensinou, o que Krishna ensinou, em essência é a mesma coisa. E complementando essa questão do Karma Yoga esotérico, não é, com X, existe uma história dos Pandavas. Os Pandavas foram 5 irmãos, discípulos do Senhor Krishna. É dito que quando acabou a guerra de Kurukshetra, a batalha de Kurukshetra, e que eles retornaram do exílio, eles foram fazer uma grande festa, os irmãos Pandavas, e com toda a riqueza que tinham, porque eram príncipes, eles começaram a doar tudo que tinham, ouro, joias, para o seu reino, né, para as pessoas de seu reino, fazendo as pessoas ficarem muito felizes com aquela doação. Muito dinheiro, muita riqueza, muito ouro, muitas joias. E aí chega um ratinho em que a parte de baixo do ratinho era dourada e a parte de cima marrom. Embaixo ele era dourado, em cima ele era marrom. E ele chega próximo aos irmãos Pandavas. É dito que nessa época a humanidade tinha capacidade do diálogo, né, com os seres, tanto na época do Senhor Rama, quanto na época de Krishna. Eles tinham a capacidade telepática do diálogo. Inclusive, não vai demorar muito, os nossos cientistas já estão criando aparelhos por meio da chamada IA, inteligência artificial, em que nós vamos poder compreender a linguagem dos animais. E esse ratinho, então, chega próximo aos Pandavas e se rola no chão. E aí ele se levanta e diz, aqui não há verdadeiro sacrifício. E os Pandavas, assustados, dizem, como não? Doamos tudo que nós temos, toda a riqueza para a população, todo o ouro, todas as joias. E as pessoas estão comemorando, estão felizes, estão ricas. Como que isso não é um sacrifício? E o ratinho, não, isso não é um sacrifício. Vou contar a vocês porque parte de meu corpo é dourado e a outra parte não. Certa vez, há muito tempo, havia um Brahmani com sua esposa e um filho, muito pobres. E esse Brahmani, ele conseguiu um pouco de farinha, um pouco de comida para levar. Era, na verdade, ele, a esposa, o filho e a nora, né, a esposa do filho. E ele conseguiu um pouquinho de comida, um pouco de farinha e levou para a sua família. E quando eles estavam prontos para se alimentar, para matar a fome, porque estavam morrendo de fome, chega alguém à porta, bate à porta, e era um anacoreta. E na Índia, pelo menos naquela época, havia o lema, o visitante é Deus e deve ser tratado como Deus. E aquela pessoa, então, que bateu a porta pedindo comida, o chefe, o Brahmani, o chefe da família, pegou um pouquinho de farinha que tinha e deu àquele visitante para ele comer, mesmo morrendo de fome. A família estava com fome, mas ele pegou um pouquinho que tinha e deu ao visitante, considerando que o visitante era Deus. E isso ele não fez de forma egoísta, muito pelo contrário, de forma, faço isso para ganhar alguma coisa. Não, era a única coisa que ele tinha. Ou seja, era a única coisa que ele podia doar dele mesmo. Então ele fez por amor.
e não esperando algo em troca. E ele deu aquela pequena porção de farinha para o visitante. O visitante comeu e ficou com mais fome. E disse, agora que comi essa porção de farinha, estou com mais fome ainda, preciso de mais. Então veio a esposa e falou ao marido, darei a minha parte também. E ele protestou, não faça isso, você vai ficar com fome. E ela, não, meu marido, darei a minha parte também, sabendo que o visitante é Deus. E ela também deu a parte dela ao visitante. Ele comeu e ficou com mais fome. Então veio o filho e deu a parte dele também. E o visitante ficou com mais fome. Veio a nora e deu a parte dela também para o visitante. E ele então saiu da casa, abençoando a família e satisfeito, mas não sobrou nada para eles. Apenas um pequeno grãozinho que ficou sobre a mesa. E quando foi à noite, a família morreu de fome. Aquele ratinho chegou e a farinha, o pequeno grão de farinha que estava sobre a mesa caiu no chão, ele se rolou naquela farinha e seu corpo ficou dourado. Então, quando ele chega aos Pândavas e se rola no chão e a outra metade não fica dourada, ele diz aos Pândavas, isto não é sacrifício, porque o que vocês deram foi a riqueza de vocês, era algo que vocês tinham para dar. Aquela outra família que era verdadeiramente pobre deu o que não tinha. Morreram de fome, deram algo que eles não tinham para dar. Esse é o verdadeiro sacrifício, esse é o autêntico Karma Yoga. Então eles foram autênticos Karma Yogis, dar algo que é parte de você. Então o amor, o nosso amor a uma pessoa, o abraço a alguém que precisa de um carinho, de um abraço autêntico, não esperando nada em troca. Isso é Karma Yoga. O tempo, né? Você doar o seu tempo. O seu tempo. Conte a história de Baba, de Laís. Lavando as louças? Lavando as louças. Prefiro que você conte. Eu adoro essa história. Mahavatar Babaji foi o Paranguru de Yogananda, de Paramahansa Yogananda. Lahiri, na verdade, viu Babaji lavando as louças de um sadhu. E Lahiri ficou impressionado, porque Babaji era um grande santo, mas mestre, o que o senhor está fazendo? Lavando as louças desse sadhu? E Babaji respondeu, e quando terminar de lavar as louças dele, farei o mesmo com seus utensílios, com todo o resto da casa, porque Deus gosta de humildade. Humildade, servir, um servindo ao outro, Deus servindo Deus. Deus em mim serve a Deus em você. Esse é o verdadeiro significado do Namastê. Deus em mim está pronto para servir Deus em você. Esse é o autêntico Karma Yoga. Quando damos um prato de comida a alguém por uma espécie de obrigação, isso é só solidariedade, estou sendo solidário. Mas quando dou algo de mim, da minha alma, a alguém, seja o tempo, seu tempo que você doa, Jesus deixou isso claro na Bíblia, no Novo Testamento. Quando deres de comer a um destes pequeninos, é a mim. Isso é yoga. Jesus ensinou yoga o tempo todo no Novo Testamento. Se deres de comer a um destes pequeninos, é a mim que estás matando a fome. Se deres de vestir a um destes, é a mim que estás vestindo. Ou seja, é Deus no outro. Ver Deus no outro, Karma Yoga. Se vais à prisão visitar aqueles que lá estão, é a mim que estás visitando. Esse é o verdadeiro Karma Yoga. Então, doar o seu tempo de alguma forma, não, se você espera algo em troca, vou adquirir um bom karma fazendo esta caridade. Bom, então já não é mais Karma Yoga. Se em sua mente, em seu coração, você espera receber algo em troca, então você está apenas sendo solidário, não está praticando o autêntico Karma Yoga. Ou às vezes então, nem isso, né? Total Se você desprendimento faz e amor. uma prática dessa e depois apenas para promoção pessoal, para explorar, veja como eu sou bondosa ou bondoso, aí já existe mau karma, na verdade. O que está a Bíblia é um livro de yoga puro. Jesus falou sobre isso também. Não saiba a tua mão direita
o que faz não sai da tua mão esquerda o que faz a direita. A Bíblia, o Novo Testamento, é yoga puro, yoga puro. Como nós falamos sobre o que significa karma no início, existe o bom karma e o mau karma, né? Então, uma ação como essa gera mau karma. E como eu li também no início da nossa live, o pequeno trecho de Sivananda, falando sobre o Karma Yoga, ele trouxe uma coisa tão importante também, que em relação ao nosso trabalho também, ao seu trabalho, ao ganha-pão, de você agir pensando que aquilo você está servindo a Deus. Seja um gari, seja um médico, seja um advogado, um professor, mas que você faça aquilo pensando, eu estou fazendo até esse trabalho servindo a Deus, oferecendo um mantra para Deus, enfim, pensando que aquilo não é um serviço, não é só um serviço para a sociedade, digamos assim, mas tem um valor espiritual naquilo. Isso faz a diferença total. Total. Né? Então, existe uma outra história de uma santinha, também na Índia, uma dona de casa, na verdade, não é, que ela alcançou a iluminação apenas servindo aos seus familiares, aos vizinhos, vendo Deus no outro. E havia um Raja Yogi egoísta, um praticante do yoga contemplativo egoísta, e que ele meditava debaixo de uma árvore durante muitos anos e alcançou Siddhis. Siddhis são poderes paranormais. Então, numa dessas vezes, ele estava meditando e veio um passarinho e defecou na cabeça dele. Ele, na verdade, podemos afirmar que era um mau yogi, né? Um yogi do mal, digamos assim. Porque ele, ao ver aquilo, ao ser defecado pelo passarinho, ele olhou para o passarinho e de seu Kutastha Chaitanya, que fica aqui entre as sobrancelhas, o chamado também Ajna Chakra, ou olho espiritual, ele lançou um raio e fulminou o pobre passarinho. Matou o pobre passarinho. E ele dali se levantou. Então, retornando, a nossa internet caiu. Essa vai ser a parte 2. Yoga esotérico. Esotérico com S. Vamos aguardar um pouquinho. Eu vou continuar contando então a história que eu não sei agora onde foi que eu parei. Nós estamos retomando aqui, essa é vai ser a segunda parte então da live, Karma Yoga esotérico. E aquele yogi vaidoso, egoísta, cheio de poderes paranormais, fulminou o passarinho na floresta e foi pedir um prato de comida na cidade. Ele bate a porta daquela senhorinha, e ela então entra para buscar o prato de comida e o tempo vai passando, e nada dela voltar com o prato de comida para aquele yogi vaidoso. E ele vai ficando então furioso e começa a pensar, ela não sabe quem eu sou, ela não sabe o que acabei de fazer com aquele passarinho na floresta. E nessa hora em que ele pensa isso, a porta se abre. Ela vem, olha nos olhos dele e diz, eu sei o que você fez com o pobre passarinho. Ele fica então assustado. Como? Se não havia ninguém lá, como a senhora sabe o que eu fiz com o passarinho? E ela diz então, a realização moksha que você não alcançou por ser um yogi, vaidoso, egoísta, cuja intenção era apenas alcançar poderes paranormais, eu alcancei servindo ao meu esposo, à minha família, aos meus vizinhos, aos meus parentes, com total entrega e amor. Por meio de quê? Por meio do Karma Yoga esotérico com X, servindo a Deus no outro.
Então, queridos, esse é o verdadeiro karma e yoga esotérico, tanto com S quanto com X. E esta é a segunda parte de nossa live sobre esse tema. Em breve voltaremos, né, com Jnana Yoga, sabedoria, Bhakti Yoga, Raja Yoga e Hatha Yoga também. Queridos, gratidão pela presença de vocês e até a nossa próxima live. Namastê. Vamos terminar só mais uma vez com o Gayatri? Vamos. Pode ser, para encerrarmos. Começamos com o Gayatri e vamos terminar com o Gayatri. Om Bhuvasva Om Datsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Shanti 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 Om Namastê. Um ótimo final de semana. Até nosso próximo encontro.